Olá, eu sou Marcela Furt, sou presidente da Comissão de Direito das Famílias daqui da OABDF e eu estou aqui com os meus diretores, que a gente já vai apresentar eles, mas eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho do que é a Comissão de Direito das Famílias da OABDF. E a nossa comissão, ela é feita para aqueles advogados familiaristas, aqueles que são especialistas, que lidam no dia a dia com as questões de família, com as questões das varas de família, aquelas pessoas que lidam com os problemas familiares dos seus clientes. Então, hoje a gente quer apresentar a comissão, a gente quer falar um pouquinho dos projetos, de como foi 2025, o que a gente espera para 2026. E aí eu já apresento aqui o Dr. Benjamin, que é meu vice-presidente. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, do seu papel dentro da nossa comissão. Perfeito. Sou vice-presidente, meu nome é Benjamin Barros Meneghelli e atuo na área de família há cerca de uns 15 anos. E a nossa missão, pelo menos dentro da comissão, é de poder criar aí uma conexão também, digamos assim, com a advocacia, mas com a sociedade em geral, para que não só aprimore, reúnam e batalhemos assim pelos direitos das famílias, mas também de disseminar conhecimento, desenvolver projetos, tanto para a advocacia quanto para a sociedade em geral. Mas é mais ou menos por aí, né? Obrigada, Benjamin. A doutora Rafaela Cortez, que é a nossa secretária adjunta. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a vocês também que estão aqui, a toda a equipe da OAB que está dando suporte aqui para a gente. É uma alegria estar gravando esse podcast, né? Poder falar um pouquinho dessa comissão que é tão importante. A gente costuma falar que o advogado familiarista ele precisa ser um advogado mais humano, né? Mais humanizado. E é isso que a gente busca. Dentro da minha trajetória, há 7 anos já advogada, é isso que eu venho construindo desde o princípio, assim, mesmo quando eu nem sabia o que era ser um advogado humanizado, era isso que me instigava, era isso que eu realmente queria apresentar para os meus clientes. E hoje, estar na comissão e poder contribuir tanto para o meu aprendizado, como também para outros advogados se aprimorarem nas técnicas necessárias para que a gente possa fazer negociação, para que a gente possa ter um atendimento de qualidade mesmo, né? Porque o direito de família é muito sensível, a gente lida com aquilo que é mais importante na vida das pessoas, que são suas relações. Porque os bens, o patrimônio, isso tudo fica, né? Mas as relações é o que realmente vai levar a gente e o que realmente a gente constrói esse legado. Então, eu acho que essa comissão ela tem um papel fundamental e eu fico muito feliz de hoje nós sermos uma das maiores comissões aqui da OABDF. E como o Benjamin falou, eu acho que é importante a gente explicar isso também para as pessoas, né? E muita gente não entende do funcionamento da comissão, e a nossa comissão é tanto para a advocacia como para a sociedade. Marcela, eu queria ouvir você também se apresentar, falar da sua trajetória, que você não conseguiu. E a gente registrar também, né, que a nossa secretária-geral, a doutora Fernanda Magalhães, ela não pôde participar hoje, porque ela teve um imprevisto, mas que ela também faz parte aqui da nossa diretoria. Então, eu queria que você se apresentasse. Verdade, obrigada. A gente vai no ritmo, né? Vai só apresentando e acaba não falando da gente. Bom, eu sou a presidente da Comissão de Família, estou há 12 anos advogando, especializada e focada mesmo no direito das famílias. Acaba que o escritório faz só isso mesmo. Tenho parceiros em outras áreas, mas eu foco mesmo no direito de família. Também sou membro da Comissão de Direito da Família do Conselho Federal da OAB. E assim, até é bom a gente falar sobre essa especialidade, que eu acho que a gente vai abordar um pouco mais sobre isso também depois, para a gente poder falar assim, que muita gente acha que o direito de família é simples. É uma pensão alimentícia, é um divórcio, eu faço para o meu tio, para o meu vizinho, está tudo bem, está tudo tranquilo. E não é. Né? Na verdade, o direito de família é algo muito específico, é muito amplo, é difícil, porque a gente lida com emoções dos outros. O advogado familiarista tem que lidar com as próprias emoções, né? Mas vamos deixar para falar isso um pouquinho para frente. Como eu estava explicando a questão do papel da comissão, é que a gente trabalha com capacitação para os nossos membros. Então, assim, quando a gente fala de capacitação, por exemplo, peticionamento. E, ao longo desse ano, a gente acabou fazendo algumas oficinas. A gente fez oficina de contrato de honorários. A gente fez oficina de círculo de pais também. A gente planeja outras oficinas para o ano que vem de simulação de audiência, de sustentação oral também.
Que mais? Inteligência artificial. Inteligência artificial, né? A gente vai ter um treinamento específico para isso, para o advogado familiarista, com 2 grandes especialistas. Então, essa capacitação acaba assim, que essas palestras mesmo, que nem a gente teve o evento Processos e Afetos, estão lembradas? Em que a gente falou, foi muito bom, porque a gente trouxe um desembargador, a gente trouxe advogados, para falar como que o processo lida com os afetos dentro dessa questão do direito de família. Pode falar. Foi um ano muito agitado para a gente, né? Assim, realmente a comissão foi muito movimentada. A gente teve palestras em várias áreas, assim, que as pessoas nem conectam com o direito de família, né? E aí, falando mais dessa parte da qualificação da advocacia, acho que uma das mais importantes que a gente teve foi a linguagem simplificada, que a doutora Marcela trouxe a parte da humanização, né, do peticionamento ali, a doutora Olívia, que é a presidente da Comissão de Linguagem Simples aqui da OAB-DF, trouxe muitas estratégias e muitos formatos mesmo que a gente pode utilizar para peticionar de uma forma mais assertiva, de uma forma que a gente tenha mais chance, né, do juiz, ali, do magistrado, eles olharem a nossa petição, deles entenderem o que a gente está querendo, mas também da gente diminuir o litígio, né, Marcela? Porque, às vezes, o peticionamento, a forma como é escrita ali, faz com que esse litígio aumente. E aí é que eu falo que é tão importante a especialização do advogado familiarista, porque a gente percebe, né, quando pega uma petição de algum advogado, sei lá, que é tributarista, por exemplo, e está se aventurando um pouco no direito das famílias, é perceptível. Né? A gente vê ali uns termos que a gente não utiliza no dia a dia, porque a gente sabe que isso pode aumentar ali a litigiosidade entre as partes, enfim. Então, acho que a gente fez um trabalho muito, muito incrível na comissão. Acho que a cereja do bolo você vai falar depois, né? O papel muito importante da comissão, que é realmente bom de falar, é que tem várias frentes de trabalho, né? A gente está falando tanto dessa parte de aprimoramento da capacitação, que é importantíssimo mesmo, porque, como a doutora Rafaela comentou, querendo ou não, exige muito estudo especializado, às vezes não se aprendeu algumas coisas na faculdade, mas na prática, na vida, trocando figurinhas nessas reuniões, mas não só isso também, tem essa atuação da comissão, que é um serviço voluntário, né? O pessoal se dedica ali, aí além dos outros, do padrão, de trabalhar, por exemplo, nas frentes do legislativo, novas leis, ou talvez quando querem revogar alguma lei, qual que é o impacto disso na sociedade, na própria advocacia. Tem essa parte de construir também outros projetos que envolvem talvez escrever livros, os congressos, as atuações também em prol da sociedade, como atendimentos na rodoviária, Verdade. No CIE também. Enfim, tem vários pontos ali, digamos, muito importantes na comissão, e eu acho que, como a gente já comentou, qualquer membro, digamos assim, com qualquer intenção que esteja, vai encontrar algum campo para trabalhar dentro da comissão, e isso é importantíssimo, não só para reunir mesmo assim, digamos, o network, de conhecer mais colegas da mesma área, mas também de se desenvolver e evoluir mesmo com o tempo, né? Foi muito bom você ter trazido esses 2 pontos também, além da capacitação, essa questão também de cuidar da advocacia dentro do judiciário, porque eu vou até trazer uma abordagem nesse sentido, e também da questão social, que aí a gente vai falar um pouquinho depois, porque, de fato, são tantas frentes, as pessoas às vezes desconhecem, como é que eu vou trabalhar, como é que é? E esse ponto que você trouxe, por exemplo, em maio, a gente fez uma reunião no Conselho Tutelar, aqui da Asa Sul, exatamente para poder ouvir o Conselho Tutelar, porque nós recebemos muitas reclamações acerca da advocacia que não conseguia ver os relatórios, não conseguia ter acesso ao procedimento administrativo dentro do Conselho Tutelar, muitas vezes o atendimento também para a advocacia. Então, a gente se reuniu com eles, em conjunto com a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, para poder perguntar, questionar sobre isso, abrir as portas, fazer um debate também, né, de como que a gente pode trabalhar em conjunto, né, sempre entender, muitas vezes a sociedade, alguns órgãos, acham que a advocacia é para enfrentar, é para brigar, vem para atrapalhar, e não é isso, né? Principalmente no direito de família, nós somos uma rede. Se não for uma rede, a gente não consegue resolver tudo. Então, a gente precisa do Conselho Tutelar, eu acredito que o Conselho Tutelar precisa muito da gente também, porque a advocacia é essencial
para cuidar dos direitos, para garantir os direitos. Já diz a Constituição que é a essência da administração da justiça, mas eu digo que muitas vezes a advocacia é o último suspiro, às vezes, de alguém da sociedade que, às vezes, não tem ali uma questão do governo ou não tem um apoio. Enfim, é a advocacia que vai garantir alguma coisa. Então, inclusive, recentemente, né, a nossa prerrogativas da OABDF, inclusive, conseguiu, por meio da via judicial mesmo, que, dentro de um processo, uma mãe conseguisse os relatórios do Conselho Tutelar. Porque, de fato, o Conselho Tutelar tem ali os seus regramentos e coloca essas dificuldades. Mas a gente está trabalhando exatamente para que não haja muito essa problemática, né? Porque as prerrogativas da advocacia é ter acesso ao processo livremente. E quando você também falou dessa parte legislativa, Benjamin, aí eu quero lembrar uma coisa que a gente falou, que a gente fez esse ano. Essa era a cereja do bolo que eu estava falando. A gente conseguiu aprovar o PL que incluiu o Dia da Advocacia Familiarista aqui no Distrito Federal, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente teve o apoio da nossa presidência, da nossa diretoria aqui da OABDF, Dr. Paulo Maurício, que a gente apresentou o PL, ele falou, vamos, nós conseguimos conversar ali com os deputados e tivemos uma aprovação muito rápida. Então, no ano que vem, no dia 15 de maio, vai ser a primeira comemoração do Dia da Advocacia Familiarista no Distrito Federal, na Câmara Legislativa. Dia 15 de maio, para quem não sabe, é o Dia Internacional das Famílias, ali definido pela ONU. Então, a gente, como aqui no DF a gente tem o Dia do Advogado Trabalhista, o Dia do Advogado Criminalista, agora a gente também tem o Dia do Advogado Familiarista. Merecido, né? Uma homenagem muito relevante assim para nós também, porque é o que você falou até no início também. É uma advocacia muito importante e sensível, diferente do padrão, digamos assim. Em uma das nossas reuniões, né, que tivemos a questão de cada colega contribuir um pouco, de dizer qual que era a sua jornada, por que escolheu a advocacia de família, foi possível a gente ver, né, claramente que, diferente de outras áreas, e não menosprezando, destacando isso, né, mas muitas áreas, às vezes, as pessoas escolhem pelo fator do dinheiro mesmo, né, honorários e tudo mais. E no direito das famílias foi perceptível que todos escolheram por um motivo mais ideológico mesmo, de tentar ajudar o próximo, de se preocupar não só com o cliente, mas às vezes ao redor do cliente, os filhos, a família, né? E ninguém a princípio fez isso por dinheiro, né? Todos trouxeram ali uma história, uma jornada e fizeram disso, digamos, a missão, assim, vou atuar no direito de família. Não é fácil, todo mundo que atua sabe que a gente muitas vezes faz as vias, entre aspas, de psicólogo, de ter que atender ligação ou responder mensagem em horários fora de expediente, por aí vai. A gente sabe que são pessoas que estão bem angustiadas e sensíveis, e é um papel além da advocacia mesmo. É merecida essa data, porque é uma profissão, né, muito bonita, ainda mais na área de família também. É um reconhecimento para a gente, né? Uhum. E acaba que também, ainda aliado a essas nossas tratativas junto aos órgãos de proteção da advocacia familiarista também, que eu acho que eu realmente acredito que a nossa função enquanto diretores da comissão é trazer uma proteção também para a advocacia particular, autônoma, que cuida dos direitos de família. Então, a gente está muito atento e a gente está sempre conversando na nossa comissão sobre as prerrogativas mesmo, nas varas, que infelizmente nós temos algumas varas que são muito demoradas ou que colocam alguns procedimentos muito diferentes do que não é usual. E aí eu trago até um ponto que a gente levantou e que a gente está tratando junto com a presidência do OABDF, que é a questão até do psicossocial. Porque o TJ ele levantou uma normativa dizendo que aquele que tem advogado particular, o seu cliente não vai poder fazer o psicossocial do tribunal, só o particular, que é o pago. Só que a gente sabe que muitas vezes o cliente ele tem toda a dificuldade para pagar a gente, não necessariamente ele tem condições de pagar aquele psicossocial. E ele tem justiça gratuita em muitos casos. Então, a gente também mediou isso com a presidência, com a diretoria, para ver junto ao TJ, porque isso acaba também tirando um pouco das nossas prerrogativas como advogados particulares. Então, a gente quer dizer para os colegas familiaristas que nós estamos atentos, que a gente trabalha mesmo com isso. Olha, tem uma vara que está com muita dificuldade, a gente sabe que aqui no DF tem uma ou duas varas ali que tem um problema muito grande. A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, porque a gente lida com
pensão alimentícia de crianças e adolescentes, é algo que tinha que ser muito rápido. Muitas vezes uma curatela, que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa que também tem preferência. Então não dá para assim, o processo ficar esperando, aguardando e demorando uma eternidade, né? Sim, é muito importante a gente ter esse olhar atento, né? Ter uma diretoria atenta e liderada por você, especialmente, que tem essa atenção. Lembrando que o PL foi sua iniciativa, então parabéns, a gente agradece muito por tudo isso que você tem feito por nós. E realmente falar para a advocacia que a OAB está aqui para escutar e também para dar resposta. Só que a gente precisa da provocação de vocês muitas vezes, né? Não tem como nós aqui, 3, 4 advogados, sabermos a realidade de todas as varas. Tanto que agora teve, não é, Benjamin, uma pesquisa muito interessante que vocês ligaram nas varas e tudo mais. Se você quiser falar um pouquinho, mas eu queria dar esse recado mesmo para você que está aí, advogado, advogada, que atua no direito das famílias, que está percebendo aí uma vara, um magistrado que está com alguma dificuldade, traz para a gente, para que a gente possa também tomar as medidas cabíveis aqui e verificar o que pode ser feito para mudar a realidade da gente, né? Porque geralmente não é um problema isolado. Quase sempre, quando um advogado tem aquele problema com certa vara, que quase sempre assim, a mesma vara tem a mesma conduta com todo mundo. Então, a gente precisa estar atento para melhorar a nossa realidade como um todo e, consequentemente, ter melhores resultados para os nossos clientes. Benjamin, você quer falar sobre esse projeto? Sim. É até muito importante chamar a atenção de todos que estiverem nos assistindo, porque eu acho que um dos propósitos maiores, além de tudo que nós falamos aqui, é justamente essa questão de se unir dentro da categoria para buscar ali, digamos, algumas soluções para o coletivo mesmo. Por exemplo, né, do que até as doutoras falaram aqui também. Não tem como ninguém aqui da diretoria, nem nós, nem acima ali da presidência, adivinhar, digamos, quais são todos os problemas que ocorrem, pode ser aqui na circunscrição de Brasília, mas pode ser em Águas Claras, no Bandeirante Sobradinho, enfim. A gente precisa escutar, mas as pessoas têm que vir até nós para trazer isso, e a comissão é um caminho, né, para se fazer isso, porque é o que a gente sempre comenta. Você sozinho ir ali no tribunal talvez reclamar que o juiz não lhe atendeu ou que houve algum excesso ou violação às prerrogativas, é difícil porque a gente sabe que às vezes fica na lista negra do magistrado, da vara, de quem quer que seja, até do conselho tutelar, por aí vai. Então, quando a gente se une aqui na OAB pela comissão, traz esses problemas do dia a dia, querendo ou não, a OAB passa a representar isso. Ele vem um corpo, digamos assim, que... Beleza, a OAB pode ir lá falar, né, com o presidente do tribunal e quaisquer outros órgãos administrativos e vai estar defendendo o coletivo todo sem estar ali te expondo sozinho o seu nome para você não ficar na lista negra. Mas é isso que a doutora Rafaela falou, a gente só vai conseguir fazer isso efetivamente se tiver a participação dos membros, de trazerem essas coisas do dia a dia para que a gente juntos, né, possamos resolver. E a questão até que houve também nesse ano foi um mapeamento promovido pela OAB, que teve a nossa participação de algumas outras comissões, que foi para identificar a questão da violação das prerrogativas de quais magistrados não estariam recebendo, né, os advogados de forma imediata, como diz a prerrogativa que a gente tem, né, o nosso direito. E aí foi feita uma pesquisa dividida, né, por todos os tribunais do Distrito Federal, em que a gente foi identificando com os outros colegas quais magistrados atendiam ou não, qual era a forma que eles atendiam, se era virtual, presencial, mas, resumindo, é uma situação que já não é novidade para ninguém, infelizmente, né, que a maioria dos magistrados não recebem de forma imediata e tem muitas dificuldades, obstáculos para conseguir conversar com o magistrado ou com a equipe, né, do gabinete. O que é ruim porque, ainda mais na área de família, né, a gente tem questões ali bem sensíveis que às vezes é necessário e fundamental despachar, trazer esses fatos, essa atenção ao juiz, e a gente não consegue, né? É difícil. Mas é isso, venham para a comissão para que a gente possa trabalhar juntos. Exatamente, né? É como você falou, por isso da nossa união, por isso que nós precisamos realmente ouvir todo mundo e fazer algo. E outro ponto que eu destaco também, que nesse ano nós fomos instigados pelo diretor de honorários, doutor Eric, para fazer uma atualização da tabela de honorários do OABDF na nossa especialidade. E veja como é importante que nossa comissão tenha feito isso. Porque, por exemplo, a tabela de honorários não tem acompanhamento do cliente ao conselho tutelar.
não tem qual é o valor da ação em que tem alienação parental, acompanhamento ao psicossocial. Então, são tantos detalhes que foram levantados ali. Nós tivemos o membro, o Dr. Caio Caçador, que foi o relator, né, que a gente levantou junto com a comissão, os membros, e finalizou esse documento para entregar para a diretoria, em que a gente aguarda o quanto antes que saia isso, né, a gente quer até as novidades com relação a isso, porque a gente realmente incluiu muitas coisas que não tinham, que porque quando você tem uma tabela genérica, a advocacia também, principalmente a jovem advocacia que inicia, que se baseia muito ali na tabela, fica sem saber quanto que eu cobro, como é que é, para onde que eu vou, porque lá tem assim, guarda, X, o RH. Mas se for guarda com alienação parental, com certeza você tem que cobrar muito mais, porque a dificuldade é muito maior. Né? Então, a gente conseguiu esmiuçar isso e colocar nessa nova tabela, a qual a gente está torcendo para que o quanto antes seja voltada e passe a valer. Sim, com certeza. Eu acho que vai ajudar muito, principalmente a jovem advocacia, mas até advogados mais experientes, porque a gente fica respaldado, né? Muitas vezes, quando a gente passa a proposta de honorários, o cliente, às vezes, acha que aquilo ali está muito acima do que deveria, enfim. Então, quando a gente tem esse valor pormenorizado na tabela de honorários da OAB, dá um respaldo para a gente. Olha, gente, esse aqui é o mínimo que eu posso cobrar de acordo com a tabela da OAB. Eu não posso cobrar menos que isso, porque senão eu posso até estar infringindo mesmo, né, dos nossos regramentos de ética, que é cobrar honorários muito baixos, enfim. Então, a gente vai ter muito mais respaldo a partir dessa pormenorização desses trabalhos aí que a gente tem, que sabe que a advocacia familiarista passa por isso muito, né? Assim, tem lá a regra geral, mas 10 exceções. Então, a gente precisa disso mesmo. Só reforçar a questão da participação, que eu gosto de falar porque eu acho importante essa parte. Não só tudo que nós conversamos aqui, mas normalmente a gente vê algumas reclamações nas redes sociais, mas até no Instagram, antigamente era no Facebook, tinha até um grupo, né, da advocacia aqui de Brasília, e muitas vezes eu via advogados que estavam reclamando assim, que a OAB não faz isso, ou então que eu não concordo com isso. É um momento que eu aproveito o canal aqui para poder convidar, se quer mudar, né, ou trabalhar em prol de algum propósito, a gente tem esse caminho aberto da comissão, venham participar e fazer sua parte, digamos assim, na mudança ou no propósito que você acredite ter, que é uma forma de fazer algo para si mesmo e para o coletivo também, e de mudar, né, porque é o que a gente vê, assim, só falar nas redes sociais, fazer alguma manifestação, reclamar, normalmente não vai mudar o cenário das coisas, mas vir aqui na OAB voluntariamente tentar trabalhar por algo maior assim, você está fazendo sua parte. Um dia vai mudar, ou pelo menos você tentou, né? Excelente, eu gostei muito de você ter levantado isso mesmo, porque a gente sempre fala, seja a mudança que você quer que haja, né? E realmente não tem como haver uma mudança sem que as pessoas também debatam isso, porque muita gente realmente fala isso, o que a OAB pode fazer por mim? Mas primeiro você tem que se perguntar o que você pode fazer pela OAB, porque eu acredito que você, trazendo as pautas e tudo mais, a OAB tem esse retorno, né? Pelo menos a gente está fazendo um grande trabalho dessa escuta mesmo, né, da advocacia, de fazer um levantamento. Esse ano também nós recebemos uma denúncia de uma cartilha da Defensoria que tinha um posicionamento em que meio que excluía a advocacia particular, dizendo, tome cuidado, né, o advogado não pode garantir nada. E aí, junto com a presidência da OABDF, imediatamente, e também com a Defensoria, que nos ouviu atentamente sobre essa reclamação, eles já tiraram a cartilha, reformularam a cartilha, né, e mudaram isso. Ou seja, a gente precisa dessas denúncias, a gente precisa desse olhar atento. E a gente precisa de integração, não é? Porque por muito tempo a gente ficou nesse imaginário de que existe uma certa rivalidade entre a advocacia e o judiciário como um todo. E não deve ser assim. Nós todos estamos agentes do direito. Então, a gente precisa ter essa integralização mesmo. Assim, a gente precisa ter comunicação, a gente precisa ter um canal aberto com o TJ, com a Defensoria, com o Ministério Público, porque todo mundo fazendo parte do mesmo sistema judicial. Então, a gente precisa dessa comunicação e não rivalidade. E aí eu já entro no ponto que o Benjamin gosta bastante, porque desde o início que a gente se reuniu, ele falou muito sobre a importância dos trabalhos sociais voltados para a sociedade também pela comissão, porque
como a gente falou, a OAB tem todo o cunho social também super importante, porque às vezes a advocacia, a OAB é a única que pode ali garantir certos direitos, né? E aí eu levanto o nosso projeto com um grande CIE. CIE é o Centro Integrado Educação e Emprego. Desculpa, eu esqueci agora o nome certinho, mas é Centro Integrado de Educação e Emprego, que é muito antigo aqui em Brasília, que tem questão de estágios, né, jovens aprendizes, e aí eles convidaram a gente para poder fazer um trabalho voltado ali de orientação jurídica para as famílias, porque eu achei muito legal, a assistente social, a Marina, que convidou a gente, falou exatamente sobre isso, a importância da família para esses jovens aprendizes e empregados que estão se inserindo no mercado de trabalho. Então, chamou a nós para poder falar com pais e filhos sobre uma série de coisas. Então, é um projeto que eu guardo para o coração, eu gosto muito, porque eu valorizo muito essas instituições em que vem um contexto todo, ou seja, trazem a família. E não só assim, é o empregado, é o estagiário, é a criança. Não tem como. Quando a gente fala de família, é todo um contexto. É a família no geral. Porque senão você não consegue tratar, por exemplo, a criança ou algumas questões, a gente não tratar a família inteira, né? Então, esse projeto do CIE, em que nós também contamos com vários advogados voluntários da nossa comissão, em que todos se voluntariaram, e, salvo engano, foi dia 12 de setembro, nós estivemos lá no CIE, fazendo tantos atendimentos de dúvidas jurídicas e encaminhamento para os órgãos certos, mas também nós tivemos algumas palestras para os jovens, né, Rafa? Foi muito legal, muito incrível mesmo, assim. É sempre muito bom poder falar para jovens, né? A gente também participa do projeto OAB Vai à Escola, que a gente dá palestras nas escolas públicas e está lá no CIE, foi muito bacana, porque são jovens que já estão em um estágio um pouco mais avançado, alguns já estavam até na faculdade, outros se inserindo no mercado de trabalho, e poder falar um pouquinho da nossa história, né? Mostrar para eles que é possível a gente ter uma mudança mesmo, assim, a gente construir o nosso futuro. Apesar da origem que a gente tem, sempre é muito positivo. E a gente teve muitos atendimentos lá, assim, dos mais variados temas. A gente contou também com a Comissão da Advocacia da Ativa, né, que fez parte junto com a gente no CIE. E também teve atendimento na rodoviária, né, no Dia da Mulher, que a gente colaborou com a Comissão da Mulher Advogada aqui da sede. Foi bem bacana. Acho que o Benjamin que foi representando a gente nessa da rodoviária, né? Eu acabei não conseguindo ir, mas a doutora Marcela foi. A questão do Outubro Rosa, né, de trazer algumas orientações para as tivemos mulheres. Algumas membros da comissão mesmo participaram, até porque a membra Sara também, ela levou uma especialista em procedimento de restauração de auréolas, que ela faz esse trabalho gratuito para mulheres que tiveram câncer de mama. Então, teve essa divulgação desse trabalho que foi muito legal. Porque, gente, é sobre isso, sabe? Assim, ao longo da nossa gestão, a gente realmente fez parcerias com outras comissões. Eu falo que o direito de família está em tudo. O direito de família é criança e adolescente, é idoso, é pessoa com deficiência, é a mulher, fala de inteligência artificial, Superendividamento, gente, quem diria? Mas também tem a ver, porque o superendividamento afeta diretamente a saúde e a qualidade das famílias. A gente também já teve parcerias em relação a isso. Que é né? o consumidor. Ou seja, a gente precisa de fazer essas parcerias. Por isso que a gente sempre faz, a gente está sempre chamando as comissões, como, por exemplo, também outro evento que a gente fez, 2 eventos importantes que a gente fez com essa expressão social. Em maio, mês das mães, que a gente fez um evento sobre as mães atípicas, quem cuida de quem cuida. A gente debateu ali as mães que cuidam dos filhos que são neurodiversos, as dificuldades. E, atrelado a isso, em outubro, a gente fez o inverso. Nós trouxemos uma pauta para os filhos de pais atípicos que são neurodiversos, que seja pelo autismo ou, inclusive, também pelo declínio em termos da demência, quando se trata de uma pessoa idosa, dessas dificuldades também. Como é que é isso? Essa troca de papéis, esse quem cuida de quem cuida. Então, foram 2 eventos também, assim, que eu digo que foram muito emocionantes,
porque as pessoas trouxeram as suas histórias, nós trouxemos reflexões, porque muita gente também acha que, não, mas é só uma reflexão utópica, filosófica. Não, acaba que dentro do direito porque quando a gente fala de, por exemplo, filhos neurodiversos, aí como é que fica a guarda com relação a esses filhos que precisam de uma rotina mais estabelecida? Quando a gente fala da demência, do idoso, a curatela. Quem é que vai cuidar? Administrar os bens dessa pessoa idosa que não tem mais a capacidade civil. Então, é óbvio que a gente traz, sim, toda aquela leitura, aquele acolhimento do social mesmo, da gente debater as dores e etc. Mas o quanto que sai também dali muitas reflexões acerca do direito mesmo, que a gente acredita que não, isso daí é bobagem. Por isso que a gente reforça, olha, participem dos eventos, porque o debate amplia. Eu, pelo menos assim, qualquer lugar, eu posso ir, é um assunto que eu já conheço. Não, a gente sempre sai aprendendo alguma coisa diferente, né? Sim, com certeza. E eu acho que é muito importante esse tipo de evento e porque a gente toma um pouquinho de contato com uma realidade que muitas vezes não é a nossa, mas que talvez seja do nosso cliente. E quando a gente sabe o que está por trás daquilo, a gente consegue ter um atendimento melhor, mais efetivo, a gente consegue também colocar para o juiz de uma forma que ele consiga compreender mais também, porque tem muitas nuances, né? Cada família é única. Eu costumo sempre falar que no direito das famílias a gente precisa de um atendimento customizado e a solução é sob medida, não existe a mesma solução para todo mundo. E quando a gente conversa com pessoas que estão passando por algum problema que muitas vezes a gente não passou, a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior, porque senão a gente ignora. Às vezes, não é mais um divórcio? Não, esse divórcio tem características exclusivas, porque são pessoas únicas que têm um relacionamento único e a gente precisa ter cuidado com isso. É o que eu sempre falo, né? Na advocacia familiarista, a gente precisa, mais do que... Acho que na advocacia como um todo, mas principalmente na familiarista, o cliente não é só um número, não é só mais um processo. Muitas vezes a gente lida com o único processo da vida daquela pessoa. Ela está insegura, ela está com medo, ela está assustada, porque ela nunca precisou disso. E, geralmente, os clientes nos buscam no momento de dor. Ninguém vem atrás de um advogado porque está tudo bem. Deviam, porque, por exemplo, o planejamento matrimonial está aí, evita muitos problemas. A gente precisa construir a cultura preventiva dentro também do direito das famílias. Mas, a maioria das vezes, não. A maioria das vezes o cliente ele chega já com problema, fragilizado, no momento de luto, que seja por um divórcio, que seja pela morte de um parente. Então, a gente precisa desse acolhimento, sabe? E eu acho que essa comissão ela tem tido esse papel que é muito importante. De como que a gente atende o cliente, como a gente faz esse acolhimento, o que essa pessoa sente, o que ela pensa, porque a partir do relato das outras pessoas a gente consegue se sensibilizar e se tornar um pouco melhores e mais humanizados. E aí, já entrando nesse assunto, né, Benjamin, sobre a importância da advocacia especializada, né? Vamos falar mais sobre isso, vamos falar muito sobre isso. Por exemplo, você que trabalha muito também com direito empresarial, que muita gente acha que o direito empresarial é certo, a empresa é isso e aquilo. Não, né? Fala pra gente o quanto que quando você tem um casamento, você tem ali um cônjuge, o quanto que você precisa desse olhar do familiarista também. E sem contar, só um adendo aqui, né? Sem contar que mais de 90% das empresas no Brasil são familiaristas, não é isso, Benjamin? Acho que é mais ou menos essa porcentagem. Isso, tem muitas empresas familiares. Então, se a gente pensar que a maioria das empresas são familiares, e a família está dentro desse contexto empresarial, e tem divórcio, e tem nascimento, e tem morte, tem tudo. Então, acho que é bem legal mesmo essa construção. Tanto que hoje existem cursos técnicos só para trazer de capacitação mesmo assim, né? Específicos para auxiliar na gestão jurídica de empresas familiares, governança, novas ocupações também, né, dentro da profissão. Mas é um tema bem importante, porque eu acho que você matou a charada, Marcela. É justamente isso, na minha opinião, que separa bastante o advogado especialista do direito das famílias com os demais que às vezes se aventuram de fazer. É muito normal a gente ver advogados civilistas, né, praticamente, que se aventuram ali no direito de família e às vezes dá certo, porque às vezes é um caso simples, mas qualquer caso que se complique um pouquinho mais já faz toda a diferença. E eu digo porque não é da noite para o dia, gente, que nasce o advogado de família. É fruto de muito estudo, muito esforço, é algo multidisciplinar. Não é exagero meu falar assim, é porque para a gente atuar no direito de família, em tese, a gente tem que saber praticamente tudo de direito civil.
como a doutora Marcela falou, não só ter que saber ali, né, de transações imobiliárias, de patrimônio, de eventuais direitos cíveis, né, mas entra até na parte empresarial. Hoje é muito comum também a gente ter divórcios, né, ou dissolução de união estável que envolvam empresários. E se a pessoa não parou para estudar ou se não tiver a hombridade assim de procurar um parceiro especialista empresarial, por exemplo, para fazer aquele trabalho, pode prejudicar o cliente, sem dúvida. A gente está falando de um campo de estudo muito grande, assim, digamos, né? Não tem como a gente saber tudo. E se a pessoa contrata alguém que não tem essa mínima capacidade em termos de estar se aventurando, não vou dizer que é certo prejuízo, mas a chance é alta. A gente já viu muitos casos na nossa jornada assim, de algumas falhas técnicas que acabam ensejando prejuízo direto para os clientes, né? Na maioria das vezes o pessoal trata disso mais pela parte patrimonial. Eu poderia ter ganhado uma parte a mais, ou poderia ter defendido a minha propriedade dentro de um divórcio, por exemplo, mas tem também outros danos que, eu digo, o patrimônio a gente pode dar um jeito de recuperar, mas tem aqueles imensuráveis, assim, né, irreparáveis, que são problemas quando tem uma alienação parental, um processo muito litigioso de guarda, de alimentos, são coisas que podem criar impactos assim para o resto da vida. E o trabalho de um profissional especializado faz toda essa diferença de conseguir realmente encontrar os melhores caminhos, e não digo só dessa parte de ser o melhor técnico possível, mas o que vocês comentaram mais cedo, a questão da advocacia humanizada que a gente traz, de tentar resolver algo que tem sido bem difundido na comissão também, de não estar ali sempre a ferro e a fogo tentando resolver as coisas. Em alguns momentos a gente vê que a gente poderia ganhar um processo lá no STJ, na segunda instância, e sair vitorioso do processo, mas qual que é o preço disso para o cliente no dia a dia? É possível talvez resolver, ter um meio termo, fazer um acordo, ou pelo menos uma parte dele para que sofra menos agora e não fique, né, nesse litígio aí por anos. E isso é um trabalho muito bacana que a comissão traz e se preocupa em trazer, né? Porque a ideia, para a gente, que a gente tenta difundir, não é só resolver o processo, é resolver o problema. Porque dentro do direito de família, se você não resolve o problema, vão ter demandas e demandas e demandas. Vai ter execução. O processo da cria, gente do céu, vira 10 do dia para a noite. Aí tem muito advogado que vai falar, mas isso é ótimo que eu vou estar recebendo. Então, não é bem assim. A gente precisa de falar sobre técnicas também de negociação em que você vai receber, você pode cobrar muito bem, porque se você resolve um problema do seu cliente em 3 meses, algo que seria no mínimo de 3 anos, isso faz toda a diferença. Então, é óbvio que você pode cobrar muito mais, porque tem um valor, assim, inclusive imensurável, em termos de mediação de problemas e etc. E aí, tanto essa cobrança, né, porque muitas vezes o advogado, não, então eu estou aqui, ele recebeu, o processo já tem 4 anos, ele não colocou uma taxa anual que seja, ele já recebeu, não recebe mais, ainda está com problema. Então, assim, não é isso. Na verdade, quando você resolve o problema, você acaba virando um advogado de família mesmo, da família inteira. Você acaba fazendo guarda, pensão, divórcio, planejamento, pacto antenupcial, inventário, tudo, sabe? Você vira um consultor e a consultoria tem valor. Porque a gente sabe que uma ação de divórcio, ela é uma declaração que diz, divorciados, regime de comunhão parcial de bens, 50% para cada. Só. Mas e aí? E a partilha mesmo? Aí tem que vender o imóvel, tem que vender a fazenda, também a questão da pensão alimentícia. O pai, às vezes, para de pagar, ou então depois de 3 meses, eu quero revisar, porque eu não gostei não da decisão do juiz. Ou seja, se você não resolve o problema, que muitas vezes é emocional, na maioria das vezes, na verdade, às vezes o problema de partilha da cota da empresa, em que o STJ já falou, muito recentemente, que o cônjuge, no regime de comunhão parcial de bens, ele tem direito a toda a valorização ali. Ele não é cotista. Não, como é que é? Calma, me explica. Ele não é cotista, ele não é sócio, mas ele tem a cota parte dele dentro da partilha no divórcio, que seria do seu cônjuge, que é o sócio. Uhum. Então, ele pode atrapalhar, entre aspas, tudo. E como é que você resolve isso? Não, virando e falando assim, tchau,
não, você não tem direito. Não é, porque ele vai ter direito. Então, ele pode entrar com uma valuation daquela empresa. Ele pode tomar tantas medidas que, muitas vezes, é a dor emocional de uma traição, de alguma coisa que, se o advogado familiarista vê isso e falar assim, não, o divórcio emocional também precisa de acontecer, vamos conversar sobre isso, deixa o trabalho, aí já não interfere mais na empresa, sabe? Faz o pagamento ali indenizatório, tá tudo bem, a pessoa aceita, porque o acordo, gente, a mediação, ela não flui se as pessoas não estão bem. Isso é interessante, né, Marcelo? Porque, muito interessante, né? Até que foi bem difundido na comissão. Porque se tiver um certo domínio da técnica, a gente consegue transmitir isso para o cliente de uma forma mais segura de falar a verdade. Olha, aqui já tem um recurso repetitivo, mais fácil de ganhar ou de perder, né? Mas aqui já é um tema mais controverso, tem jurisprudência, 2 correntes, 3 correntes de jurisprudência. Isso só sabe quem está atuando e estudando na área. Quem não sabe, pode acabar acontecendo realmente na prática de falar com o cliente, não, isso aqui, o costumeiro, né, essa ação é ganha, a causa ganha, ou de criar uma expectativa no cliente de que vai ganhar aquele processo, aquele direito. A gente sabe que na prática acontece algumas vezes de perder e vem a famosa sucumbência. O advogado não só vai perder aquele cliente, fechar as portas para qualquer indicação, mas traz um prejuízo danado para o cliente, pode até ser acionado, digamos assim, até aqui na OAB também, mas isso é muito importante mesmo, né? O nosso código de ética, inclusive, ele fala que cabe ao advogado explicar para o cliente todos os riscos do processo. E os riscos podem ser, inclusive, os honorários, sim, sucumbenciais. Então, quando você explica para o seu cliente todas as possibilidades, e assim, uma irresponsabilidade garantir, ninguém garante, né? O direito não tem como, é 50-50%, a gente dá o nosso melhor, mas não tem como garantir. Isso é uma irresponsabilidade e que gera uma expectativa, que pode gerar frustração e uma série de coisas. Eu, como já fui presente de uma turma do Tribunal de Ética também, da OAB, eu posso dizer que está no nosso Código de Ética, que muitas vezes o advogado fala, não, mas é só para cativar o cliente, isso é coisa certa. E não é. Até porque dentro do direito de família a gente tem tantos precedentes que estão mudando ao tempo todo, interpretações que estão mudando, porque cada caso é um caso específico, uma prova pode mudar tanta coisa, né? Então, quando a gente traz essas possibilidades para o cliente, em termos assim, olha, a gente pode judicializar e pode durar tanto tempo, e pode ter os honorários de sucumbência, ou a gente também pode tentar uma mediação e depois fazer uma homologação judicial, quando tem crianças e adolescentes, que acaba sendo mais rápido e melhor. Então, o advogado, quando ele pega técnicas que não visa só o judiciário, só o litígio, só aquela porta da justiça, tem outras formas, ele não só traz outras possibilidades para o seu cliente, como ele está aliado ao Código de Ética, que determina que a gente deve trabalhar assim. Sim, eu queria até falar que falta de conhecimento gera litígio. Muitas vezes, eu acredito que muitos processos prolongados não teriam nem existido se na primeira consulta que o cliente chega para o advogado e narra aquela situação, o advogado fala, olha, o direito é assim, as possibilidades são essas, porque muitas vezes, como eu disse, né, no direito a gente tem uma regra e 10 exceções. E às vezes o cliente vai crente naquela regra, pesquisou no Google, conversou com o ChatGPT, está certinho de que é aquilo ali. Mas quem conhece, quem estuda da demanda, sabe quais são as exceções e se aquelas exceções vão se aplicar àquele processo ou não. E eu realmente já vivenciei processos que nem teriam nascido se o advogado que iniciou o processo tivesse um conhecimento real, assim, específico sobre a matéria. Então, assim, para você advogado, procure parcerias com advogados que sejam especialistas naquela área. Não se aventure. Não vá pelo ChatGPT, não pesquise só no Google. Realmente, a gente tem muitas exceções e muitas delas não vão para o código, mas elas fazem diferença no resultado do processo. E para o cliente que eventualmente estiver assistindo, procure um advogado especializado, porque aquele seu primo que é advogado, que atua, sei lá, em direito criminal,
talvez ele não conheça muito bem, não vá te ajudar da forma que você precisa para fazer o seu divórcio ou para fazer o seu processo de guarda do seu filho. Então, assim, eu acho que é isso que a gente vem falando na comissão e que precisa realmente estar fixo na cabeça tanto dos advogados quanto dos clientes. Seja especialista. E se você não for especialista naquela matéria, procure alguém que seja, porque todo mundo sai ganhando. E só aproveitando que até esse gancho da Rafa, para a gente poder até falar um pouco de atualidades no direito de família, que nós trabalhamos muito na nossa comissão esse ano. Eu vou dar um exemplo, que o próprio Benjamin trouxe um debate para a nossa reunião a respeito de uma medida protetiva que foi extensiva ao cachorro. Verdade. Esse foi inusitado mesmo. Só para compartilhar, né, com o pessoal, mas foi um caso em que houve ali um início de processo de violência doméstica, né, entre o casal e com medidas protetivas, e chegou num determinado momento em que o juiz entendeu que o animal de estimação, né, animal doméstico, ele servia de certa forma como uma forma talvez de questionar, violar a medida protetiva, porque eles estavam combinando de um buscar o cachorro, ficar um tempo, né, na posse do animal, intercalado e tudo mais, e acabou estendendo, assim, eu digo de forma inusitada porque tecnicamente a gente sabe que a intenção do juiz foi essa, né, já que o cachorro talvez esteja sendo utilizado como uma violação, um meio, né, um caminho, então eu vou estender para que também não possa se aproximar do cachorro, mas que foi curioso e trouxe um debate muito engraçado, mas acalorado, assim, muito interessante na comissão. Esse é o maior exemplo de que, olha só, qualquer civilista ou empresarial falaria assim, isso é um absurdo, o que isso tem a ver? É um cachorro, o cachorro é coisa. Aí que traz a gente, não. Na verdade, nós temos a família multiespécie hoje em dia, que ela é tratada, sim, dentro do judiciário, como uma afinidade entre pessoas e os seus animais de estimação. E o STJ já disse que os animais, eles são seres sencientes, eles deixaram de ser coisa, conforme determinado artigo do Código Civil. E só quem sabe é a gente. E é uma construção puramente jurisprudencial mesmo, assim, se fosse pegar ali a lei, letra fria, seria um civilista achando que eu até brinquei no dia da reunião também, né, de que seria uma coisa, né, um objeto, e você briga pela posse ali, talvez a propriedade. Mas é bem isso mesmo. Talvez o legislativo não tenha acompanhado ainda essa evolução, talvez não, né? Não acompanhou porque ainda não tem essa mudança. Mas pelo que eu vi na proposta do novo Código Civil já trazem exatamente. Isso. Mas olha só, né? Teve que ser toda uma construção de juristas, advogados, magistrados para que fosse possível discutir isso, né? Muito bacana. E outro ponto também, por exemplo, abandono digital. Nós tratamos também na nossa comissão, junto com a Comissão de Direito Digital, de Responsabilidade Civil, esse dever da família e dos pais do cuidado com os filhos nas redes sociais. A gente fez uma dinâmica disso na nossa reunião também, porque, aí volto novamente, muito civilista ou empresarial, um tributarista pode dizer assim, não, o pai cuida da casa, comida e escola. É o suficiente. E a gente sabe que no direito de família, hoje em dia, o cuidado vai muito além de casa, comida e escola. Na verdade, o afeto, por exemplo, e a gente pode daqui a pouco falar até mais sobre isso com a nova lei, que trouxe o abandono afetivo como um ilícito civil. O afeto, ele é muito importante. E o que é o abandono digital? É quando pais simplesmente deixam seus filhos à revelia, sem cuidado, sem nenhuma verificação do que ele está fazendo nas redes, etc., que pode gerar sim indenização, quando aquele jovem está praticando um bullying contra outra pessoa, por exemplo, e outras situações. Mas, volto a dizer, muita gente sequer pensa nessa terminologia, abandono digital. É muito importante, né? Porque é isso, o direito de família ele está em tudo. E a tecnologia está aí, ela está dentro das famílias e a gente precisa se atualizar e estar atento a essas mudanças. E, como a gente sempre fala nas escolas, os pais eles não podem alegar que não sabiam que os filhos estavam cometendo qualquer tipo de ilícito ali. Então, cabe essa indenização. E foi um debate muito legal que a gente teve com a Comissão de Processo Civil e Direito Digital. Foi muito bacana mesmo, né? O pessoal participou bastante. E olha só que construção, e olha só que integração que a gente vem fazendo. Assim, então, reforço o convite, venham para a comissão. Que, inclusive, dentro desse tema também de responsabilidade civil, acabou que a gente fez um evento virtual com o Dr. Pablo Stolze,
em que está lá no YouTube da OABDF, em que eu, Dr. Flávio Grutti, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil, a gente também acabou falando sobre inúmeras possibilidades de responsabilidade civil dentro do direito de família, que muita gente também... Lá vai o civilista falar assim, mas a responsabilidade objetiva, subjetiva, precisa de nexo, causa, dano, enfim, já vai debater isso. Como que vai fazer isso com a subjetividade do direito de família? E aí, assim, porque eu gosto de chamar a atenção de que, olha como o direito de família, quando a gente fala de contrato de namoro, eu estava em Águas Claras recentemente, o presidente Leonardo, quando a gente fala contrato de namoro, ele fez uma cara assim de que, gente, do que vocês estão falando? O que é isso? Existe agora isso também? Que é algo que só a gente mesmo conhece e a gente debate isso. Quando a gente fala de responsabilidade civil por traição, pessoal, mas como assim? Trair geralmente gera ou não gera, né? E aí entra aquele debate, quando é só dentro da casa gera uma indenização, quando isso sai para terceiros, aí passa a ter uma possibilidade de indenização, né? Ou seja, são debates que só nós, familiaristas mesmo, que vamos conseguir aprofundar. E a gente fez tanto isso esse ano. Por isso que a gente convida as pessoas que muitas vezes assim, elas têm interesse ou estão iniciando, muitas vezes assim, eu peguei algumas ações, eu acho que eu vou me aprofundar, estou gostando, então vem participar com a gente, vem ouvir as nossas histórias que parecem estranhas, para a gente não é, porque a gente é familiarista, então o contrato de namoro é super tranquilo, mas tem gente que não conhece. E não só para quem está iniciando, mas para quem já tem uma boa jornada, vocês dois são exemplo disso, porque o direito, ele, como a gente já discutiu aqui, gente, olha só, família multiespécie, liminar, como é que foi, gente? Proteção para o cachorrinho, abandono afetivo gera dano. Então, assim, o direito de família, ele sempre está em evolução, ele está sempre mudando o tempo todo. Inclusive, muitas legislações partem, por quê? As famílias já existem, já estão com aqueles problemas, aí vem uma jurisprudência que entende aquilo e começa a pacificar essa jurisprudência. Aí o legislativo olha e fala, poxa, a gente precisa fazer uma lei, realmente já mudou as coisas. Então, foi assim com o casamento homoafetivo, por exemplo. Não começou lá na lei. Não, começou as pessoas, o advogado familiarista buscando defender o direito dos clientes, aí teve jurisprudência e aí sim entrou no código. Então, nós temos esse papel, e isso também faz parte da nossa função social, não é? Dar resposta para a sociedade, e que isso, inclusive, muitas vezes se transforma em legislação mesmo, que dá um amparo mais concreto para a gente, né, para a sociedade como um todo. Então, para quem já está também na carreira e há muito tempo, precisa se atualizar, e a comissão é o lugar certo para você fazer isso. Tem até, puxando esse gancho, eu acho um papel interessantíssimo da comissão e que a gente gosta de compartilhar para que incentive o pessoal a participar, né? Para quem está nos assistindo, não só tudo que nós falamos aqui, mas de fato é diferente quando vocês participam, digamos ali, das reuniões, e participa, que eu digo, mesmo que seja só para escutar uma palestra, né? Eu posso falar por mim, não pelos outros, mas não teve um encontro, uma reunião mensal, uma palestra que eu não tenha saído de lá com uma cabeça, né, uma mente maior do que quando eu entrei, assim, que eu aprendi alguma coisa nova. Por quê, pessoal? Nós trazemos e buscamos, né, esses objetivos de trazer ali coisas realmente dentro da nossa especialidade, do dia a dia. Por exemplo, o que eu acho muito bacana, que traz essa questão de desenvolver aqui a nossa especialização e tudo mais. Por exemplo, a gente chega lá e traz, vamos falar sobre o psicossocial, igual já aconteceu, e trazemos uma pessoa de dentro, né, que é perita, que faz lá no tribunal psicossocial. Essa pessoa, ele traz para nós uma visão de dentro, de como que eles pensam, quais dicas, orientações eles dão, e a princípio só quem teria acesso a isso são as pessoas que estão lá presentes na reunião, né, que estão participando da comissão. Mas não só isso, a gente tem as palestras com os magistrados, tabelião de cartório, e conselho tutelar também já tivemos, e vários outros, assim. É muito bacana isso, porque a gente sempre consegue ver um pouco a visão do outro lado, entender melhor, para que a gente execute nosso trabalho melhor também. E aí eu acho que faz toda a diferença para a nossa especialidade no dia a dia, não só estudar, mas, digamos assim, são coisas que a gente a princípio jamais aprenderia na faculdade, ou talvez até num curso de especialização. São essas coisas que acontecem no dia a dia, de trocar figurinhas mesmo.
E vale muito a pena o pessoal participar mesmo da comissão, nem que seja para isso. Como, por exemplo, a Rafa também mencionou o nosso evento de linguagem simples e humanizada. É algo assim, eles não trazem na faculdade, e quando a gente fala de linguagem simples, ok, o STF, desde 2023 ou 2024, salvo engano, já determinou toda essa questão da linguagem simples. Mas quando a gente traz para o direito de família, trazendo a questão da linguagem humanizada... Com exemplos, né? Com exemplos. Aproxima, porque às vezes a gente fica no campo das ideias, mas quando a gente traz uma palestra como essa, uma oficina como essa, e mostra na prática como que o advogado vai aplicar aquilo, aí sim, muitas vezes ele consegue entender e faz diferença, né? Exatamente, porque, por exemplo, é um detalhe simples, muitas vezes. Não coloque menor na sua petição. Coloque criança e adolescente ou o nome da criança mesmo, porque isso traz mais proximidade, além das crianças e adolescentes serem detentoras de direitos, né? Então, assim, é o mínimo, é o básico. Recentemente eu atendi um cliente em que eu analisei que uma frase colocada no processo, uma frase, foi o estopim que acendeu o isqueiro assim, fez, sabe, pegou fogo. A intenção dele era boa, era outra, mas uma frase mal colocada, mal escrita, porque tinha um cunho de comunicação violenta, acabou bagunçando e acabando com todo o processo. Então, quando a gente fala dessa linguagem no direito de família, também é essencial. E a gente só teve isso na nossa comissão, porque você não vê isso na faculdade. É muito difícil. Mediação mesmo, hoje em dia, algumas faculdades até têm, mas há pouco tempo atrás, a maioria não tinha. Né? Nós que somos mais antigos, eu tive, mas tem muitos colegas que dizem que não tiveram. E tem até uma questão assim também que eu acho muito importante, que eu quase esqueço de falar, Marcelo, que eu já vi em várias de nossas reuniões também, a questão de criar ou trazer ao conhecimento, né, dos membros novas áreas de atuação, que é muito importante hoje em dia, porque dizem que o mercado está saturado, muitos advogados, e às vezes a gente só tem acesso numa reunião dessas, de entender, como por exemplo você comentou, né? Agora tem essa área específica do advogado familiarista poder trazer ali as disposições de vontade de vida, digamos assim. Tem, infelizmente, tantas pessoas sofrendo com Alzheimer ou acha que pode ter uma predisposição e aí já tem um trabalho jurídico para poder prever coisas que ele quer fazer se não tiver mais a capacidade, como, por exemplo, eu quero que continue pagando a escolinha da minha neta, entre outras questões assim, né? E vira e mexe é isso, em uma das palestras, das nossas reuniões, a gente vê que, tem ideias novas, até como aquela, eu acho que é uma técnica, né, entendo assim, em que a gente fez com o grupo aqueles relatos, cada um contou um pouco da sua jornada, de paz. Que é parecido assim, é como se fosse uma constelação, digamos, mas é uma outra via ali, né? E, já é muito bacana, é uma área de atuação nova, as pessoas podem buscar e oferecer isso, tem valor, não é barato. Achei muito legal, porque às vezes cria esses caminhos que as pessoas não estão nem se dando conta, assim, de repente surge ali uma oportunidade por estar na comissão ali participando. É de sair do mesmo, né? Da gente também, é isso, o mercado de trabalho, ampliar o mercado de trabalho. Eu digo, inclusive, com relação à nossa consultoria. Muita gente acha que advogado de família é só fim, é só resolução do problema já. E não é. O advogado familiarista, nossa, a gente tem um campo tão grande de consultoria, em termos, inclusive, de parentalidade, planejamento parental, sabe? Fazer como que vai se divorciar, como é que vai fazer com uma criança tão pequena, como é que vai ser esse desenvolvimento. A gente debateu também, inclusive, com a comissão digital, que eu achei assim incrível, como que a gente pode também orientar os nossos clientes com relação aos dados dos seus filhos nas escolas. Como que essas informações são passadas? Quando tem pais divorciados também, a informação é para um, é para o outro, os dois podem participar do grupo de WhatsApp, não. Então, assim, parecem coisas que, mas isso é bobagem. Não é. Não é, porque a gente está lidando com a vida e a família do outro. E o que parece simples para qualquer pessoa, para eles não é. Para quem está naquele problema, naquela situação, tem que ter o terceiro. E eu sempre falo que o advogado familiarista, ele é a razão no meio de tanta emoção. Porque naquela emoção toda é onde que você vai falar assim, olha, então, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai fazer com isso da melhor forma? Porque senão fica cheio de emoção, é tristeza, é isso e aquilo, mas não tem uma resolução. E, na verdade, o advogado familiarista não é só uma questão de técnica, mas também dessa escuta ativa, dessa comunicação não violenta e pacificação.
trazer mesmo, vamos resolver o problema da melhor forma, não ser um incentivador de litígio, que também está no nosso código de ética, tem um artigo que fala sobre isso. Então, é muito importante que, assim, eu acredito que a gente está fazendo esse podcast para também tentar trazer a advocacia para pensar diferente, fazer algo diferente e ver o direito de família como algo diferente. Sim, queria só ressaltar que você falou muito da multiportas, né? Eu estou lá na Comissão Nacional também de Advocacia Multiportas, e uma das portas é a negociação. A gente nem precisa chegar no judiciário, ou, enfim, a gente no nosso próprio escritório, a gente já tem muitas ferramentas para lidar com o problema, para lidar com o litígio. E você falou, né, em algum momento aqui foi falado sobre esses processos que se prolongam. E, na prática, quando a gente escuta o cliente, a gente consegue entender a razão pela qual, assim, essa escuta atenta mesmo, com todas essas ferramentas que a gente vai desenvolvendo. A gente consegue entender o que leva ele a querer aquele litígio, porque, muitas vezes, o casal nem quer se separar. E aí o processo de divórcio vai se prolongar porque é uma forma disfuncional deles manterem um vínculo. Não é porque o processo está difícil, porque você não está trabalhando direito, é porque eles não querem se separar. Às vezes é isso, às vezes essa briga, né, na questão da guarda é uma mágoa que vem de lá de trás. Então, a gente precisa desenvolver essas técnicas para que a gente tenha soluções. Porque eu também falo muitas vezes que a gente precisa saber que tipo de profissional a gente quer ser, que tipo de cliente a gente quer e que a gente não quer ter. Talvez faça sentido para algum advogado ter um processo que dure 10 anos, ter um cliente que vive arrumando problema ali, que todo final de semana está ligando, olha, não trouxe meu filho, olha, atrasou 2 horas. Para mim não faz sentido. Eu não quero isso. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente não quer também, para construir a nossa carreira de acordo com isso. Porque vai ter aquele cliente que vai chegar para você e querer que você escreva exatamente o que ele te trouxe. Inclusive com os xingamentos. E aí, você vai ser esse profissional? Eu, particularmente, não quero ser essa profissional. Eu quero ser uma profissional reconhecida por ter uma boa técnica, por ter uma boa escrita, por ter essa razão que a Marcela trouxe. Porque, às vezes, a gente faz uma planilha simples, você faz para o cliente, olha, o seu risco aqui, se a gente conseguir fazer um acordo, você vai estar abrindo mão disso, você ganha isso. O risco da gente ir para um processo é esse. Quando o cliente, às vezes, olha ali em números, ele vai parar e falar, realmente, para mim, não vale a pena. Ou tem aquele cliente que está com um nível de inflamação, né, assim, de emoção tão exacerbado, que ele vai falar, eu pago tudo, fico até sem casa, se for preciso, mas eu quero esse processo. E aí você, como profissional, vai entender se você quer ser esse tipo de profissional ou não. Eu acho que a gente, na Advocacia Multiportas, a gente está trazendo isso, essa questão do protagonismo da advocacia. Porque a gente não precisa aceitar todo tipo de cliente. Todo cliente não é para mim, eu não sou para todo cliente. Então, a gente precisa pensar nesse protagonismo, de como que a gente vai olhar aquele processo, como a gente vai trazer razão para esse processo, como que a gente vai buscar soluções criativas para esse processo e soluções efetivas, porque como vocês trouxeram também aqui, né, não adianta a gente resolver o processo e o conflito permanecer lá. Não adianta, vai voltar. E eu até aproveito, porque nessa sua fala, no nosso seminário de processos e afetos, que nós tivemos o desembargador João Egmont, que ele trouxe um olhar muito humanizado sobre, inclusive, conciliação e mediação em segunda instância no Tribunal de Justiça, e ele teve uma fala que eu acho muito importante, principalmente vindo de um magistrado, porque a gente sempre fala isso. Muita gente acha que qualquer acordo está bom, um mau acordo é melhor do que nenhum acordo. Isso não existe. E o desembargador trouxe uma situação, inclusive, trágica no dia, contando o quanto que a consequência de um mau acordo, um acordo ruim. Ele falou, um acordo ruim não é uma solução. O que eu achei ótimo, que infelizmente tem muitos colegas que reclamam de magistrados que forçam um acordo de qualquer forma. Então, eu gostei de você ter levantado isso até para a gente trazer também essa pauta de que, olha, tá vendo o quanto que a gente trouxe? A gente trouxe oficina de contratos de honorários, de cláusulas, né, que eu acho que a gente pode repetir ano que vem. A gente trouxe visões da magistratura acerca, inclusive, de procedimentos de conciliação e mediação. A gente trouxe uma técnica também de círculo de paz, para poder compreender melhor toda a questão. Nossa, a gente trouxe tanta coisa, eu estou tão animada para o ano que vem. Vamos falar
de projeto para o ano que vem? Nossa, também estou animada. Estou principalmente muito animada com a comemoração do Dia da Advocacia Familiarista, viu? Acho que esse vai ser o auge do ano que vem, para mim. Eu também acho, mas principalmente também nós vamos ter mais oficinas, mais capacitações. A gente vai fazer uma oficina de simulação de audiência no direito de família. Não vou dar spoiler, mas a diferença, né, entre audiência de conciliação e audiência de instrução, porque, gente, é muito diferente. E eu não entendo, a maioria dos advogados não sabem a diferença. Chega na audiência de conciliação querendo falar sobre fatos e provas, discutir teses jurídicas, jurisprudência, sendo que não é cabível. Então, fica atento que vocês vão aprender tudinho aqui com a gente, hein? Eu já ia falar, não dá spoiler, Rafaela, porque também, o mínimo, muita gente não sabe aonde sentar. Qual é o lado certo, porque é diferente do cível e do trabalhista. É diferente e, querendo ou não, quando a gente entra numa sala diferente, a gente fica... Eu, particularmente, não tenho uma boa localização. Aí, quando eu chego numa sala que, sei lá, é para cá ou para lá, eu já me confundo toda. E até pegando o gancho também, eu particularmente gostei muito das oficinas por esse trabalho todo completo, né? E até para intensificar uma coisinha que você falou muito importante, a questão dos acordos, né? Primeiro, até quase que eu ia deixar para o final, mas eu gostaria de elogiar formalmente aqui a doutora Marcela. Vocês não têm noção, a Marcela está em todos os lugares, não sei como ela consegue, e busca todos esses temas, se reúne com o presidente, faz tudo o que não fazem por muitos anos aqui na OAB, nesse sentido de ter uma comissão que atua, e ela sempre está à frente disso. Parabéns, assim, porque eu sei que é um serviço voluntário e você faz com prazer e satisfação, e maestria, né? E consegue, não sei como. Mas era até um dos projetos que você teve uma atuação bem firme também, sobre algumas demandas no judiciário que eles estavam incentivando que as pessoas fizessem ali as audiências e os acordos sem a presença do advogado. E isso é muito importante justamente no tema que você trouxe. Esse acordo mal feito, que infelizmente acontece, talvez para quem é especialista, como nós e os demais integrantes da comissão, muitas vezes a gente sabe o que vai dar, assim, pela experiência, né? O que vai acontecer se o acordo de guarda e convivência for dessa forma, os alimentos, divórcio, por aí vai. E talvez quem esteja mais se aventurando na área não tenha esse conhecimento, essa experiência, e acha que faz um acordo ali na hora, que às vezes a pessoa não quer mesmo brigar, não, pode fazer esse acordo, mas na verdade são, na maioria das vezes, acordos que vão durar uma eternidade, digamos, muitos anos, então tem que ser feito com muita responsabilidade e atenção. E aí acontece, que nem no caso lá da sua atuação firme com o tribunal, de fazer um acordo mal feito, dar um mês ou às vezes menos, já precisa entrar na justiça para revisar o acordo porque não está dando certo, porque não teve a presença de um advogado ou uma advogada qualificada para isso. E é muito bacana esse trabalho da comissão. Eu gostei particularmente, assim, muito das oficinas, porque eu acho que trouxe esse conhecimento, assim, do dia a dia do advogado familiarista que a gente não vê nas instituições de ensino mesmo. Benjamin, obrigada por você também lembrar dessa nossa atuação, que é junto ao TJ do Canal Conciliar, que infelizmente a gente vê ainda um marketing deles muito grande de venha fazer acordo de forma gratuita, sem advogado, e tem sim muitas audiências de guarda de alimentos sem advogado. Então, realmente, nós atuamos isso junto à presidência, à diretoria da OABDF, para que seja tomada alguma providência realmente, assim, de que isso não seja veiculado. Primeiro, que acaba tirando um pouco da nossa advocacia mesmo particular e autônoma. Quando você fala assim, judiciário sem advogado, gratuito, tira um pouco a nossa importância. E, principalmente no direito de família, fazer um acordo de alimentos e guarda sem a presença de um advogado que tem essa técnica, esse conhecimento, é extremamente perigoso. Então, a gente realmente atuou com isso. A gente, olhares atentos ainda, para a gente estar de olho nisso. Qualquer reportagem que venha a ser veiculada novamente, nós iremos atuar. Isso é importante, só para não ficar assim, o slogan de que em algumas gestões que tiveram assim, se prendiam muito às palestras. Eu acho importante compartilhar isso com todo mundo, porque mostra que não, é a comissão que está atuando, a doutora Marcela à frente ali, não tem feito uma vista grossa para isso, está tomando as providências, está atento, isso é muito bacana. Quem entra nessa seara, né, do pessoal fala o que a OAB faz por nós. Está aí o exemplo, né, dentro da nossa área. Sim, e dentro ainda desse canal conciliar, a gente teve muitos relatos, né, de vários advogados que tiveram clientes buscando eles para fazer revisões. E é muito mais difícil a gente
consertar do que a gente já fazer o negócio. Então, quando faz um acordo mal feito, muitas vezes, dependendo do prazo que foi feito, dependendo de como tiver sido construído aquilo, talvez não tenha mais reversão. Então, é muito importante que os clientes eles procurem um advogado especializado, porque, querendo ou não, lá no canal Conciliar, o foco é a conciliação, é o acordo. Então, muitas vezes, eles não... Na verdade, eles nem têm tempo, não têm técnica, não têm conhecimento necessário para avaliar os fatos e as provas. E divórcio, por exemplo, envolvendo patrimônio, enfim, tudo isso é muito sensível, geralmente necessita de uma análise bem detalhada e que não se consegue lá. Então, é bem arriscado e a gente teve muitos relatos negativos mesmo nesse sentido. Mas já até se encaminhando para o fim, uma presidência não se faz sozinha. Então, eu quero agradecer muito vocês também por essa parceria, por esse companheirismo ao longo desse ano. A minha diretoria, a doutora Fernanda, que não pôde estar presente, ela teve realmente um problema, estava tudo agendado, está fazendo falta, ficou incompleto sem ela, mas eu quero agradecer muito mesmo a atuação de vocês, o companheirismo, o reforço da gente estar andando juntos. E aí, nesse encaminhar para o fim, eu queria que, Benjamin, você já desse assim, suas últimas palavras, um último recado. Bom, a princípio eu reforcei bastante o comunicado de que as pessoas venham participar da comissão, seja para poder aprimorar mais ou para participar efetivamente de alguma mudança que tenham em mente, de propósito e network, por aí vai, mas para poder trazer assim, essa visão para todo mundo sobre o advogado especializado, que faz muita diferença mesmo. A gente falamos bastante aqui, mas no dia a dia a gente vê o prejuízo que causa mesmo em alguns casos, porque quanto mais complexo o caso, geralmente são pessoas que têm um patrimônio maior também, e trazemos um prejuízo direto para aqueles clientes, às vezes irreparáveis, não tem mais irreversíveis, não tem mais como voltar atrás. E acho muito importante que, enfim, a gente trabalhe isso, essa conscientização das pessoas e dos advogados também, porque serve para outras áreas, que nem você comentou. Se a pessoa não tiver um conhecimento sobre empresarial, vale a pena entrar numa ação empresarial e de repente ter uma sucumbência de 200, 300 mil ou mais para o cliente, perder um direito. A mesma coisa para o direito de família, vai impactar, enfim, você e todos aqueles que estão ao redor, e o papel do advogado é fundamental, E, por último, a questão da valorização da advocacia familiarista, essa questão de atualizar ali a tabela e de a gente fornecer essas informações e essas oportunidades das pessoas entenderem melhor como fazer um bom contrato, dicas de captação, de gestão do escritório que acaba entrando, a gente tem que se virar nos 30 para fazer isso, não aprende na faculdade. Eu acho muito bacana e vale a pena mesmo participar da comissão de tudo isso. Bom, também vou, então, já me adiantando aqui, eu quero agradecer ao ABDF por todo esse suporte aqui, agradeço ao Ronaldo. Eu esqueci o seu nome. Luiz. Agradeço ao Luiz também, que estão aqui dando apoio para a gente na gravação desse podcast. A gente tem uma estrutura muito boa aqui na UAB, e se vocês, advogados, que quiserem participar das comissões, vão também fazer uso disso tudo. Quero agradecer a Marcela, ao Benjamin e a Fernanda por estarem liderando essa comissão de uma forma tão brilhante. Agradeço também a todos os nossos membros, porque sem vocês a gente não conseguiria fazer a comissão, fazer os trabalhos que a gente tem feito. Então, o engajamento de vocês é muito importante, eu agradeço muito por isso, agradeço a oportunidade de estar nessa gestão, participando de uma comissão tão importante, tão atuante, tão ativa. E eu quero fortalecer aqui, reforçar o convite de vocês participarem da comissão, e de também buscarem se aprimorar cada vez mais enquanto profissionais do direito, enquanto advogados familiaristas, porque a gente lida com o que é mais sensível para as pessoas, e a gente precisa fazer terapia, a gente também indicar terapia para o nosso cliente, a gente precisa ter uma comunicação não violenta, uma comunicação eficaz, a gente precisa entender como é que funciona uma negociação, uma mediação, ter técnicas para atuar da melhor maneira possível, e isso a gente constrói muito aqui na UAB, muito disso construído gratuitamente. Então, a gente viu aí durante a pandemia, aquele boom de cursos e tudo mais, muita gente gastando até o que não tinha para se aprimorar, e aqui a gente tem uma estrutura incrível, que dá todo o suporte, que a gente se aprimora, a gente aprende no dia a dia, na prática,
muitas vezes gratuitamente e com qualidade, né? Sendo assim, com profissionais que são realmente referência. Então fica aqui o convite, a gente tem um Instagram da comissão, Marcela deve conseguir falar aí que eu esqueci qual é. Mas sigam a gente lá, tudo que a gente vai fazer, todos os projetos estão sendo postados lá, as datas de reuniões, a gente tem as reuniões, agenda no início do ano, a Marcela já agenda todo ano, então assim, vale a pena vocês ficarem de olho e virem com a gente. Muito obrigada, viu? Bom dia. Por fim, sigam nossas redes sociais, nosso Instagram é o @comissão direito de família _OABDF. Mas qualquer coisa também, se for um nome muito grande, muito difícil, sigam-nos, né? Doutora Marcela Fuz, doutor Benjamin Meneghelli, doutora Rafaela Cortez, que ali vocês conseguem encontrar o Instagram da nossa comissão, porque lá a gente posta as nossas notícias, nossos eventos, e a nossa comissão também é network. Nós tivemos a nossa festa junina em junho, recheada de comidas gostosas, e vamos ter a nossa confraternização de happy hour também ao final desse ano. Então participem, venham nos conhecer. Agradeço novamente, que ano que vem nós estaremos juntos novamente. Com muitos projetos aí.